Retornamos no terceiro bloco do Mais Saúde, programa de saúde da terceira via, com um tema que hoje é pura polêmica entre todas as profissões, todas as classes sociais, em todos os países. A questão alimentar hoje é uma questão que adquiriu uma importância muito grande nas últimas décadas. Na televisão nós vemos 2, 3, 4, 5, 10 programas de orientação alimentar, não é? Desde a Rita Lobo até a Ana, aquela loura mais idosa que tem um papagaio no ombro, Ana Maria Braga, a Milton me lembrou. E nos consultórios, a questão da demanda por parte das famílias de orientação alimentar. Então, Hamilton, os temas que eu acho que têm sido mais interrogantes para nós clínicos gerais tem sido a questão da alergia ao leite, ao glúten, à soja. Que outro mais, Hamilton? A lactose, que não lactose? Que não é alergia. Nunca foi. Intolerância. Intolerância. Eu gostaria que o Hamilton, mais do que atender a minha pergunta, atendesse a curiosidade dos nossos espectadores e as preocupações que eles têm com relação à alimentação dos filhos nessa questão da alergia alimentar e da intolerância alimentar. A primeira coisa é que a incidência da alergia alimentar tem aumentado sim no mundo. Isso tem a ver com a questão dos hábitos alimentares, introdução precoce, às vezes, de alguns alimentos, como carboidratos, a poluição, a fabricação dos alimentos, a forma industrializada que esses alimentos que chegam na nossa mesa. Então, sim, a alergia alimentar tem aumentado na população como um todo. Mas até que ponto é a questão da má qualidade dos alimentos que está provocando isso para a gente? Não é o alimento em si, e sim a forma que ele está chegando na nossa mesa, a questão da industrialização excessiva. Segundo ponto, a incidência de alergia alimentar em pediatria no Brasil e no mundo gira em torno de 7 a 8%. Mas você sabia, se a gente fizer uma entrevista com os pais, 25% quase que vão jurar que o filho tem alergia alimentar? Isso quer dizer o quê? Tem pelo menos 12, 13% de crianças que são tratadas com alergia alimentar, muitas das vezes, que não tem nada. É esse cuidado que a gente tem que ter. Está existindo uma supervalorização da alergia alimentar no público pediátrico. E aí vem um outro problema. O tipo de dietoterapia que é feito para essas crianças, o custo dessa dieta, que muitas das vezes o custo é muito caro, muito elevado. Compromete o orçamento familiar. Compromete o orçamento familiar, não só o orçamento familiar, mas a saúde mental dos pais. Porque o pai começa a ter que trabalhar à noite, a mãe a ter que se virar daqui, a ver o filho dar o melhor pelo filho, porque ele acha que está fazendo o melhor, então os pais começam a ficar ansiosos, tensos por causa disso, chorando e ausentes por causa disso, e aí vem a segunda coisa, eles não conseguem manter. E com isso a gente tem visto isso de uma forma muito, muito forte, principalmente na criança mais velha, desnutrição. Desnutrição porque a criança tem alergia a leite, mas a gente é bom tirar a carne vermelha. Não, ovo é melhor dar depois de 1 ano. Não, vamos fazer isso. Ou seja, começa esses achismos que estão circulando em redes sociais, Facebook, internet, em vez de causar bem, e às vezes causam bem, porque trocam receitas, eu acho isso muito importante, custo, eu acho isso interessante também, mas também aumenta o teor de ansiedade e aumenta o teor de doenças. E isso a gente percebe que algumas famílias estão sofrendo disso, e as crianças principalmente. São os 300, são os 1000 dias da criança, que são essenciais para o desenvolvimento da inteligência dela futura. Os 1000 dias, ou seja, os 3 anos de vida são os mais importantes na vida da pediatria. Então essa criança não pode ficar desnutrida. Tudo no restante da vida vai depender do que nós fizermos nos primeiros 1000 dias de vida dessa criança. Há uma supernotificação, como se houvesse um registro de uma quantidade muito maior de doenças do que realmente existe. Realmente existe, isso existe, com bastante frequência. Então, pais e mães, usem o Facebook, usem o Instagram, mas tudo isso para se divertir.
quem pode orientar a alimentação do seu filho é o seu pediatra. Não é a vizinha, não é o Instagram, não é o Facebook e nem o Zap. É o seu pediatra. Nós teríamos então, Hamilton, uma superposição de obesidade na infância e presença de desnutrição que já estava abolido no país, praticamente, quase. Nesse paciente com alergia alimentar, a gente já começa a observar alguns casos de desnutrição, de perda de massa corporal por restrição alimentar excessiva dessas crianças. E, consequentemente, comprometimento da inteligência. Com certeza. Da capacidade cognitiva, da criatividade, que é natural na criança que é bem tratada e tratada com naturalidade e com alimentação adequada e variada, em função desses medos. É porque às vezes a gente troca a alimentação, a fórmula adequada, por excesso de carboidratos, amidos, a gente acha que a criança está gordinha, está bem nutrida. Não, pelo contrário. Está com distrofia farinácea. Isso, perfeito. É isso que está acontecendo. Bebê Johnson. Isso, bebê Johnson. Gordinho, rechonchudinho. A gente brinca. Pálido. A gente briga, né, César? A gente prefere um magro saudável do que um gordo doente, né? Exatamente. Um magro saudável. E uma coisa também interessante, eu como alergista eu fico muito à vontade para falar disso, é quanto os testes para alergia. Aí vem teste sanguíneo, vem prick teste, vem parte teste. Eu gosto de falar o seguinte, fiquem muito atentos. Quanto mais testes são feitos no seu filho, menos a pessoa está sabendo o que é. Maior é a chance de errar. A questão de falso positivo e falso negativo no teste da alergia alimentar é muito grande. A gente tem que usar muita coerência, muito bom senso, guiar pelo contexto, pela história que você está nos trazendo, pela história que o pai está trazendo, que a mãe está trazendo daquela criança, do que simplesmente nos confiarmos simplesmente num teste cutâneo. Eu tenho pacientes na Secretaria de Saúde com testes sanguíneos altamente positivos, que comem de tudo. Porque essa criança está sensibilizada, não está doente. Claro. E com desenvolvimento cognitivo, motor, linda, corada, ótimo. Porque tem indivíduos que podem ser sensíveis ou apresentar marcadores, mas não tem doença. Ao passo que também tem paciente que não tem exame positivo nenhum e que pode ter doença séria. Pode. Então tem que, acima de tudo, analisar o contexto, a questão da história familiar, como é que está se apresentando aquele quadro clínico naquela criança, não deixar de entender que a questão dos invernos é entrada precoce em creche. Ou seja, a criança está indo muito precocemente para a creche, a amamentação que está deixando de ser feita na criança nos primeiros anos de vida, 6 meses, 8 meses, 10 meses, a criança entra na creche porque os pais precisam trabalhar, elas ficam doentes. E acho que a doença está sendo causada pela alergia, e sim pela imunidade dela que está baixa. A partir de que idade a criança deveria iniciar a creche? Mais ou menos, Hamilton. Eu sei que toda criança é singular, mas a partir de que idade? O ideal seria 3, 4 anos, mas nunca antes dos 2. É que eu procurei seguir com os meus filhos. Nunca antes dos 2. Antes dos 2 é muito ruim para a criança. Vou dar um recado para minha nora. Não ponha minha neta na creche antes da idade que o professor Hamilton recomendou, 3 anos de idade. Mas Saúde termina aqui lamentando enormemente, porque o Hamilton esclareceu pontos importantíssimos para os nossos telespectadores que têm filhos, que têm netos, para todos nós clínicos que lidamos com a mãe e o pai dessas crianças que lhes causa preocupação. E eu tenho certeza, Hamilton, que foi de extrema utilidade para os nossos telespectadores. Eu costumo encerrar o nosso terceiro bloco deixando as portas abertas e um convite para o retorno do entrevistado. Com o Hamilton, nós não vamos deixar um convite, nós vamos deixar uma intimação para que ele venha mais e mais vezes, porque essas informações são preciosíssimas. Muito obrigado, Obrigado, Hamilton. César, pelo convite, obrigado pela paciência dos seus telespectadores, um carinho muito grande poder estar aqui com você sempre. Você manda, você não pede. Os pediatras são sempre muito afetuosos com seus pacientes. Meus parabéns.